Bom dia, México, boa tarde, Europa, boa tarde, América do Sul. Hoje estamos felizes começar esse webinar maravilhoso que faz parte do nosso ciclo com o Colégio Mexicano de Intérpretes de Conferência e faz parte da Federação Internacional de Intérpretes e Tradutores FIT América do Norte. Sabemos que os tradutores trabalham muito, gerando documentos, e nós, como intérpretes, hoje temos essa oportunidade. Gostaria de agradecer a Tânia Zaldívar e a Lorena Rincon, que fizeram um trabalho maravilhoso na coordenação. Tânia Zaldívar, Lorena Rincon Delangel, elas são as cibergarotas do CEMIC. E por isso, Tânia, gostaria de pedir a você para apresentar o currículo da Elisa Calderon, a nossa palestrante maravilhosa de hoje. Eu já tive o prazer de ouvi-la, de conhecê-la, e ela aceitou participar. Pode nos dizer quem é Elisa Calderon? Olá, bom dia. É um grande prazer ter todos e todas vocês, ter você, Elisa. Obrigada por ter aceito o convite para compartilhar essas informações. A Elisa Calderon nasceu em 1983 em Varna, Bulgária. Russo e inglês foram os primeiros contatos que ela teve com uma língua estrangeira. E foi na educação, no ensino primário, que ela começou a aprender alemão. Estudou na Universidade Johannes Gutenberg, na Faculdade de Tradução, Linguística e Ciências da Cultura em Hammersheim, Alemanha. Em 2007, ela se formou como tradutora na combinação alemão, espanhol e russo. Em 2010, ela obteve uma bolsa do SKIC pela Diretoria Geral de Interpretação da União Europeia para o mestrado em Interpretação de Conferência em Perico Tarnovo, na Bulgária. Em 2011, ela voltou para a Alemanha para fazer o doutorado, e o resultado da pesquisa de doutorado que a Elisa fez foi sobre os processos neurofisiológicos da interpretação simultânea, obtendo, em 2016, o doutorado. Ela está aqui para partilhar as experiências, os resultados da pesquisa e das informações obtidas. Bem-vinda. Obrigada, Tânia. Antes de passar a palavra para a Elisa, gostaria de dar a palavra para a Lorena, que vai nos dizer os nomes dos intérpretes de hoje, que estão trabalhando pro bono, e também obrigado a Helen Lopes, que é o nosso suporte técnico. Na cabine espanhol e inglês, agradecemos Ana Cortez, Lorena de la Vega, e eu também vou estar com elas no final da sessão. Na cabine de francês, espera aí que eu vou dar uma olhada para os nomes. Na cabine de francês, nós temos Roberto Sanches, e nós temos também na cabine de francês, desculpe, mas não tinha a lista aqui por perto. Vamos agradecer os intérpretes ao final da sessão, porque não gostaria de errar com os nomes. Os nossos amigos intérpretes de língua de sinais mexicana que estão aqui conosco, abrindo uma janela para ter mais acesso a mais informações. Lembre que tem o ícone de interpretação do globo terráqueo lá na parte inferior da tela do Zoom. Se você não deseja ter interferência da interpretação de língua de sinais mexicana,
vocês podem desativar. Agora dou a palavra à Elisa. Elisa, pode começar a compartilhar sua sabedoria. Obrigada pelo convite. Eu estou super nervosa. Eu peço desculpas, mas quando eu vi o número de participantes, eu escutei que são 190 pessoas do mundo todo, eu fiquei empolgada e nervosa ao mesmo tempo. Agora eu peço aos intérpretes desculpas, desculpa se eu começar a falar rápido demais, pode escrever no chat, vou tentar falar devagar. São 230 pessoas, são 230 participantes. Obrigada. Isso não faz com que eu fique menos nervosa, mas vamos lá. Obrigada pela apresentação. Obrigada, Sérgio, pelo convite. Um prazer enorme falar hoje sobre o tema da minha tese de doutorado. Eu adorei fazer, adorei na temática. Vou fazer a apresentação, podemos deixar as perguntas para o final da sessão. Como é que você vai me ajudar, Sérgio, com a apresentação? A Dani que vai nos ajudar. A Helen realmente que vai nos ajudar com isso. Mais um segundinho, obrigado. A palestrante está falando em alemão, a intérprete não fala alemão. Pronto, obrigada. Vocês estão vendo o título, que foi o título da minha tese de doutorado, A Neurofisiologia da Interpretação Simultânea. Vou explicar como foi a pesquisa e os pontos de interesse para esse trabalho. Próximo slide, por favor. O primeiro slide. Interesse da pesquisa, é o primeiro slide. Vou explicar o interesse da pesquisa, como é que eu pensei nesse assunto, vou dar os objetivos, as hipóteses, vou comentar a estrutura e condições do estudo, os participantes, o corpus, as características técnicas, os métodos da variação e, finalmente, o mais importante, os resultados, né? Vamos passar para o próximo slide, por favor. Por favor, aos participantes, desligar os microfones. O interesse surgiu enquanto eu estudava a carreira de interpretação e tradução em Germenheim. Foi durante uma aula de interpretação. Eu estava estudando espanhol e alemão, e uma professora um dia falou para mim: "Não, aquele negócio de interpretar para a língua B, para a língua estrangeira, é praticamente impossível. O cérebro não consegue". Acho que eu estava com 22, 23 anos, e eu fiquei pensando: "Vamos ver, não tenho certeza se o que você está dizendo
é verdade, vamos ver o que acontece no nosso cérebro e o que dá para observar, né. Daí surgiu o interesse, eu comecei com a tese e eu ampliei o estudo para a tese de doutorado. Foi a partir de lá que surgiu o meu interesse. Vamos continuar com o próximo slide, por favor? Rapidamente, sobre os dados, porque o pessoal costuma perguntar: "Quanto tempo você demorou? Como é que você fez a pesquisa?". Eu demorei mais um pouquinho na Alemanha, porque habitualmente são 3 ou 4 anos, e eu demorei 5 anos. O estudo em si demorou 3 anos, de 2012 a 2015. A defesa foi em dezembro de 2016. Próximo slide. Primeiramente, fizemos perguntas do que eu queria pesquisar, e foram essas 5 perguntas. A primeira foi a mais importante: é mesmo possível observar o cérebro humano enquanto está interpretando? Eu vou explicar exatamente o objetivo dessa pergunta. A próxima pergunta foi: quais as técnicas que podem ser usadas para observar o cérebro? E naquela época, a mais desenvolvida foi a ressonância magnética nuclear funcional, uma técnica usada para observar o cérebro do intérprete enquanto interpreta. A seguinte pergunta, baseada no que a professora tinha dito, né, que o cérebro está ativado durante a interpretação, mas existe uma diferença entre a interpretação e o processo de repetição de discursos que nós conhecemos como shadowing. Não sei se já aconteceu com você, mas certos clientes ou pessoas que não têm nada a ver com a interpretação acreditam que interpretar é unicamente repetir palavras ou frases de uma língua para outra, mas que é praticamente a mesma coisa repetir do que interpretar. Foi por isso que pesquisei as diferenças na ativação cerebral durante o processo de interpretação e também durante o processo de shadowing. A próxima pergunta foi: então, dá para observar? Dá para olhar exatamente quais são as áreas impactadas, as áreas participantes? A próxima pergunta foi se existem diferenças na ativação cerebral entre a interpretação da língua A para a língua B e vice-versa, isto é, da língua B para a língua A. Obrigada, podemos passar para o próximo slide? O seguinte passo foi decidir qual é a língua A e qual é a língua B para o estudo. Como nós estávamos na Alemanha, o mais fácil foi escolher o alemão como língua A. E eu escolhi o espanhol como língua B para procurar discursos e também porque eu primeiro quis testar a técnica para ver se dava certo para interpretar no scanner. E sendo que o espanhol é o meu idioma de trabalho, eu decidi por essa combinação linguística, que finalmente eu sei que foi difícil o processo de recrutar sujeitos, porque acontece que na Alemanha ainda existem muitas pessoas bilíngues. E o que nós queríamos pesquisar era quais são os processos neurofisiológicos em pessoas monolíngues, isto é, pessoas que aprenderam a língua B a partir dos 10, 12, 15 anos, porque há diferentes definições de quem é uma pessoa bilíngue, e foi por isso que optamos pela definição de ter aprendido o idioma a partir dos 15, 16 anos. Era um grupo
Ou seja, era um grupo de 12 pessoas que ia fazer parte do estudo. A seguinte pergunta foi: como é que vamos fazer? Vamos gravar o discurso ou vamos procurar discursos originais? Como eu queria pesquisar os processos neurofisiológicos em uma situação o mais real possível, nós decidimos escolher discursos originais. Isto apresentou vantagens e desvantagens. Eu vou explicar em breve. Então, para um estudo neurofisiológico, a importância seria conseguir dois oradores os mais parecidos possível, ou seja, que os dois fossem homens, Joaquim, o presidente alemão, e também Mariano Rajoy, que tinham mais ou menos a mesma idade, tinham o mesmo sexo, e a aparência de ambos também era igual ou parecida. Logo, vocês verão nas fotos que temos, e também o importante era escolher um tema nos dois idiomas mais ou menos igual. Nesse caso, escolhemos temas da atualidade europeia. O que também avaliamos foi a velocidade dos discursos e medimos por palavras por discurso, como sugerido por Hacker, da Universidade de Viena. Bem, como eu disse, estávamos em busca de pessoas cuja língua materna era o alemão e com o espanhol como a primeira língua estrangeira. E também precisávamos de um número mínimo para conseguir resultados objetivos. Então, o biólogo que acompanhou a minha tese me disse que, na medicina ou na ciência, o número mínimo de sujeitos seria de 12. E assim, selecionamos 12 pessoas e era importante que fossem intérpretes de conferência com uma licenciatura ou um mestrado, bacharelado ou mestrado, que já estivessem trabalhando, que não fossem estudantes, porque supunhamos que haveria uma diferença entre atividade cerebral entre estudantes e profissionais. E, por isso, decidimos trazer para o estudo apenas profissionais. Então, língua A, alemão, língua B, espanhol. Cada um respondeu a um pequeno questionário, onde se dizia qual era a sua experiência e o número de dias de cabine. Não em termos do número de dias em termos de anos, mas número de dias de cabine. E também tiveram que responder a pergunta se eram destros ou canhotos. Eu vou explicar isso um pouco mais adiante, porque era importante saber isso, porque nós tínhamos 3 canhotos, então eles fizeram um teste de localização do centro da linguagem no cérebro. Aqui, vocês podem ver as características dos participantes. Vocês veem que a maioria era composta por mulheres e apenas 2 sujeitos eram do sexo masculino. Entretanto, naquele momento, em 2012, quando o estudo foi realizado, não se conhecia nenhuma diferença entre a atividade cerebral dos homens e mulheres intérpretes, e por isso a nossa suposição é que eram iguais. E por isso tivemos os 2 sexos entre os participantes. Aqui onde nós temos idade, e B é a idade na qual cada um havia aprendido o espanhol, ou seja, alemães que haviam aprendido espanhol, e a idade mínima era de 15 anos. Então, eles não eram bilíngues no sentido de ter 2 línguas maternas. E também aqui a idade de cada um também no momento da realização do estudo. E a experiência em dias de cabine, e aqui houve uma grande diferença. Entretanto, a nossa hipótese era que, após
haver terminado o curso de intérprete, a pessoa já tinha experiência suficiente e a compilação desses dados foi apenas por motivos de estatística. Também perguntamos se a pessoa havia feito uma licenciatura ou mestrado, que até 2007, se me lembro bem, havia uma diferença na Alemanha, então por isso era importante saber, porque a licenciatura dura 2 anos, não, a licenciatura dura 5 anos e o mestrado 2 anos. E todos tinham o espanhol como língua B e também perguntamos a respeito da língua C para fins estatísticos. Agora, vamos passar à parte mais interessante. Qual foi o corpus utilizado? O corpus era composto por 2 partes. Uma parte que era a interpretação e o shadowing do alemão ao espanhol, e a segunda parte do espanhol para o alemão. No total, nós pesquisamos 5 condições, alternando-as. Por exemplo, 2 ou 3 minutos. Em 2 ou 3 minutos, os intérpretes tinham que fazer a interpretação simultânea em voz alta, e a interpretação era gravada. Na parte seguinte, eles tinham que interpretar também simultaneamente, mas mentalmente, só na cabeça, sem falar. A condição seguinte era o shadowing em voz alta, ou seja, o shadowing mental, e apenas escutar. E eu vou explicar daqui a pouco qual foi o objetivo da escolha dessas 5 condições, e vocês podem me perguntar depois se quiserem. Agora vamos falar das características técnicas. Como podem ver, as 2 partes do alemão ao espanhol e do espanhol ao alemão tinham mais ou menos a mesma duração, de algo em torno de 43 ou 44 minutos. As 5 condições que acabamos de ver se repetiam 4 vezes, e o objetivo era evitar a habituação, o cansaço e também o falseamento dos dados. Para que soubessem quando se aplicaria cada condição, eles viam na tela um pequeno sinal que vamos ver aqui no slide seguinte. Então, o que vocês estão vendo aqui na parte esquerda, o símbolo que aparecia na tela. Primeiro, havíamos pensado em fazer com um sinal sonoro, mas decidimos que isso poderia causar distração, e aí a ideia seguinte era colocar a palavra, como nesse caso, escutar ou interpretar em voz alta, ou shadowing, etc. Entretanto, isso também tem a ver com a linguagem como tal, e iria supor maior para os intérpretes, e por isso pensamos em colocar apenas estes símbolos, e cada um dos intérpretes os havia recebido com uma semana de antecedência do teste, e aí eles tiveram tempo para se acostumar com cada símbolo. Isso supunha menos esforço mental no momento de passar de uma tarefa para a tarefa seguinte. Aqui é o que viam os intérpretes na tela, acima, na parte esquerda, Mariano Rajoy, com este símbolo. Isto significava escutar. Com este símbolo, a única coisa que tínhamos de fazer era escutar. Como sempre acontece nas conferências, quando passamos o microfone, e aí não é mais a nossa vez de interpretar. E aí aqui abaixo, a pessoa com o microfone e os fones de ouvido. Então, com essa imagem, com esse símbolo, os intérpretes sabiam, agora eu tenho que começar a interpretar em voz alta.
Aqui eu tenho alguns dados técnicos que vou passar rapidamente, que acredito não são de tanto interesse como os resultados, e para que saibam simplesmente que tipo de técnica utilizamos. Era um scanner Siemens de 3 Tesla, um método não invasivo. Entretanto, antes de começar o estudo tivemos que enviar uma solicitação de revisão ética à clínica, e aí usamos também a proteção auditivo contra efeitos do scanner. Eu não sei se algum de vocês já teve algum tipo de scanner, mas o ruído é muito alto e, por isso, bom, eles estavam mais ou menos ali com 1 hora de corrida e, por isso, era necessária a proteção para os ouvidos. E aí foram utilizados headsets com isolamento de som, com o microfone para gravar a interpretação e o shadowing em voz alta. E havia também, vocês também vão ver isso no próximo slide, havia uma bobina, um tipo de antena ao redor da cabeça que media a ativação cerebral, e os intérpretes que antes de começar o estudo, era muito importante que eles recebessem o estímulo não só auditivo, mas também visual, ou seja, condições praticamente reais, como as que temos em uma conferência, ou o mais próximo possível dessas condições. Aqui vocês podem ver uma colega, a primeira colega que participou, e a quem agradeço bastante, e também participou do estudo de mitecina. O que vem em torno da cabeça é a antena, o microfone, com o qual gravávamos a interpretação shadowing, os fones de ouvido, e neste espelho eles viam, porque a tela com a apresentação com o orador, claro, estava fora da sala do scanner, por conta do campo magnético, mas no espelho eles viam o orador. Obrigada. Obrigada. Aqui vocês podem ver, da parte de fora, no scanner, nós temos a colega por trás do scanner, havia outra sala, separada por uma janela, da qual se via o orador pelo espelho, como os sujeitos veem, o console de controle, e durante todo o estudo tínhamos um intercomunicador. Cada um dos sujeitos, dos intérpretes, podia interromper a qualquer momento, se assim quisesse. Aqui vocês podem ver o que os intérpretes viam, ou seja, o orador. Bom, a tela está fora da sala, entretanto, se vê aqui o orador e o espelho. Aqui também alguns detalhes técnicos sobre a avaliação dos resultados. Ok. Usamos o software SPM8, que converte camada por camada, ou seja, os dados são convertidos em um espaço tridimensional. Eu acho que eu não vou entrar tanto em detalhes aqui, porque são detalhes muito técnicos, então, apenas para saber quais eram os passos para fazer a avaliação. Acho que o mais interessante é o último, a gravação e a transcrição do resultado em voz alta. Era necessário para saber que os intérpretes de verdade haviam interpretado ou feito shadowing, ou comparar em que minuto começavam aí com o decalage e quando começavam a interpretar, ou quando começavam com o shadowing, e graças à gravação também pudemos medir exatamente quais eram
as áreas envolvidas em cada uma das tarefas. Vemos aqui uma parte da avaliação e preciso admitir que não fui eu que fiz isto. Eu não possuo esses conhecimentos, mas trabalhei com um biólogo que me ajudou na variação dos resultados. O mais importante aqui é o Model Specification, que é a comprovação do modelo. Antes de começar a fazer o estudo, você precisa desenvolver um estudo, e você não sabe se o modelo vai dar certo ou não. Por isso, é necessário fazer a comprovação, se funcionou. E foi precisamente o que nós fizemos com as gravações de performance em voz alta. Próximo slide. Como eu falei inicialmente, tivemos a participação de 3 pessoas canhotas. Nós sabemos que a linguagem está situada no hemisfério esquerdo, em 96% de pessoas destras e aproximadamente em 70% de pessoas canhotas. Entretanto, praticamente 4% das pessoas destras não, das pessoas canhotas. A linguagem das pessoas canhotas, em 4% das pessoas canhotas, a linguagem está situada no hemisfério direito. Por isso foi importante fazer esse teste para obter os resultados necessários. Vemos aqui os resultados dos 3 sujeitos canhotos, comprovando dessa maneira que a linguagem estava situada no hemisfério esquerdo. No próximo slide, vocês vão ver o teste que nós fizemos. Era isto que os participantes conseguiam ver, o que vocês estão vendo na tela. O teste foi desenvolvido pelo Dr. Crick, o biólogo que acompanhou a minha tese. E os participantes conseguiam enxergar na tela uma imagem ou a outra imagem. Por exemplo, nesse caso, objeto ou fruta, nesse caso, uma maçã, e no próximo caso, simplesmente uma imagem, e nesse caso, precisavam falar em voz alta, blá blá. Isto é, o significado que não era nem animal, nem fruta, nem verdura, nem vegetal. Era necessário dizer o nome na língua A, na língua materna, no meu caso, alemão. Obrigada. Próximo. Aqui, nessa imagem, vemos a comparação entre a interpretação simultânea mental e o shadowing mental, em comparação com escutar. Vemos aqui o resultado sem o masking, onde vemos claramente a diferença entre a ativação neural causada pela interpretação simultânea comparada ao shadowing. Do lado direito, vemos o shadowing e à esquerda vemos a interpretação simultânea. O que me deixou surpresa é que no shadowing temos a participação de mais áreas menos ativadas. Isto é, as partes amarelas significam maior ativação e as partes vermelhas, menor ativação. Do lado esquerdo, vemos que durante a interpretação simultânea temos a participação de menos áreas cerebrais, mas também com menos ativação. Temos também uma ativação visível das áreas relativas à linguagem. Por exemplo, aqui no lóbulo parietal inferior
esquerdo durante o giro angular do lado esquerdo, mas não vemos o mesmo durante a interpretação simultânea. Isso significa, e vamos entender melhor nas próximas imagens, que era o contrário do esperado. Claro que a interpretação tem a ver com a língua, com a linguagem, né, mas não precisa de tanta energia. E vamos ver isso em uma das próximas imagens. Podemos passar para o próximo slide? Aqui, nesta imagem, vemos as 2 condições. Vemos a interpretação simultânea e o shadowing em uma imagem global. Para entender os contrastes, aqui nas áreas marcadas de cor amarela, vimos atividade neuronal na condição shadowing. E vemos também que há mais áreas que estão envolvidas no shadowing. As áreas marcadas em vermelho mostraram atividade neuronal durante a interpretação simultânea. Nas áreas laranja, vemos que a ativação neuronal acaba sobreposta. A conclusão é que, ainda que a tarefa de interpretação simultânea ativou áreas relevantes para a linguagem, em comparação com a tarefa de controle, que era escutar, as mesmas regiões não mostraram ativação nenhuma ou ativação adicional comparadas com o shadowing. Porém, para o contraste mostrado, foram somadas ambas as direções linguísticas. Aqui o que nós vemos é que amarelo, shadowing, tanto em espanhol quanto alemão, a soma das duas e a interpretação do espanhol para o alemão e do alemão para o espanhol. Obrigada. Próximo slide. Aqui, nessa imagem, vemos a comparação das 2 direções linguísticas, que era uma das hipóteses desse trabalho também. Ou seja, alemão-espanhol e espanhol-alemão. Podemos ficar nessa imagem? As áreas que ficaram mais ativadas durante a interpretação simultânea do alemão para o espanhol aparecem marcadas aqui de cor vermelha. Azul, vemos a direção linguística espanhol para alemão. Durante a interpretação simultânea para o espanhol, foram ativadas principalmente áreas motoras, que é o mais interessante, acho que é o resultado mais interessante. Na direção contrária, isto é, do espanhol para o alemão, predominou a ativação do lado direito do lóbulo temporal inferior. Portanto, ambas as direções linguísticas na interpretação simultânea levam ao recrutamento de diferentes pontos focais quando é realizada uma tarefa mental externamente similar. Isto é, enquanto nós estamos interpretando da nossa língua materna para a língua B ou língua estrangeira, aquilo que mais energia e esforço leva ao cérebro é a articulação, isto é, a fonética na língua estrangeira, que foi observado também durante o shadowing e também somente na tarefa escutar. Nós ficamos surpresos, porque a nossa expectativa era encontrar maior ativação neuronal. Por exemplo, nas áreas de gramática, ou para entender como os intérpretes procuravam a língua correta, vemos que o que causa mais estresse ao cérebro durante a interpretação é a pronúncia, é a articulação certa na língua estrangeira. E para nós
foi o mais surpreendente. Nós não esperávamos, nem fazia parte das nossas hipóteses. E esse foi o trabalho que eu realizei. Podemos passar para o próximo slide, porque agora eu gostaria de apresentar as pessoas que me apoiaram na realização desse projeto. Primeiro, a professora Djorte Andres, a minha supervisora de Germersheim, ela foi um grande apoio, ela ficou super empolgada por esse tema, ela fez o acompanhamento. Também agradeço ao professor Haidt e ao professor Crick, da Clínica Del Sarre. Eles disponibilizaram a técnica, o scanner, e o Dr. Crick também esteve comigo todos os finais de semana durante os testes e também me ajudou durante a avaliação dos resultados. Infelizmente, por motivos de proteção de dados pessoais, não posso dizer os nomes dos intérpretes e das intérpretes que fizeram parte do estudo, mas sem as e os intérpretes não teria sido possível. Eu agradeço a participação deles e delas, também agradeço o Círculo de Amigos da Faculdade de Germersheim, e contribuíram financeiramente para as despesas de viagem dos participantes, que viajaram da Alemanha toda. Próximo slide. Aqui, uma lista, um listado da bibliografia. Eu escolhi aqui os principais livros, os livros de mais utilidade. Muitos desses livros vocês podem encontrar em inglês, a tradução para o inglês, e vemos aqui o blog da minha colega Anya Rutten. Ela escreveu no blog dela sobre o estudo, então posso dizer o nome dela, porque ela fez parte da tecina e da tese, por isso que eu agradeço enormemente. Podemos passar para o próximo slide? Próximo slide, por favor. Temos mais bibliografia aqui. Obrigada pela atenção, obrigada pelo convite. E fico aqui pronta para suas perguntas. Maravilhosa apresentação. Você foi ótima. Nem era preciso ficar tão nervosa. Você foi maravilhosa, Elisa. Magali, você pode desligar sua câmera, por favor? Chegaram muitas perguntas durante sua apresentação. Tânia, você tem as perguntas? Tenho sim. E também existe a possibilidade de escrever no chat, a Tânia e a Lorênia vão nos ajudar. Ou se você deseja fazer um comentário ao vivo, é só erguer a mão e vamos dar o sinal para ligar a câmera e o microfone. Hilda, você ligou a câmera, foi proposital? Foi sim. Eu acompanhei com grande interesse a apresentação da Eri. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por esse estudo que estávamos precisando tanto. Eu achei bem interessante conhecer a diferença. Não sei o que está acontecendo. Você não está me ouvindo?
Eu estou sim. Eu acho que ela... Olá. Estão ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Eu acho que a colega que estava tendo alguns problemas aqui, ali por causa do clima na Alemanha, e demorou a entrar, mas de toda a apresentação. Ok, tá bem, muito obrigada. Agradeço. Tivemos um recorde impressionante, tivemos 290. Alice Nodman. Olá, Elisa. Perdão, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que não se preocupe. Bom, a pergunta, eu estava dizendo que me parecia muito interessante essa parte da ativação de diferentes partes do cérebro, com o shadowing e com a interpretação. Sobretudo porque nos últimos tempos, das coisas que aprendemos, que nos dedicamos no ensino, o shadowing é um exercício antididático para a interpretação, porque não implica o processamento de informações, apenas a repetição. Então, a minha pergunta vai por essa linha. Será que encontrar algo que faça essa confirmação de que o shadowing ela traz mais dificuldades porque você só repete, você não tem o processamento de informação? Não, porque não seguimos nesse sentido. Entretanto, sim, é possível usar o shadowing como um exercício para a interpretação por conta da questão da articulação. Eu não sei como isso se dá nas várias universidades. Eu só estudei na Alemanha, na Bulgária e também um pouco na universidade. Eu não conheço todas as universidades, mas onde estudei não tive aulas de fonética. Então, a expectativa era que aprendêssemos a fonética como quiséssemos. Ou seja, nós éramos os únicos que praticávamos. Então, o resultado é que o que vemos aqui, quanto mais esforço nosso, o maior esforço do nosso cérebro é a articulação. Então, se eu praticar algo, eu vou ter mais esforço. Então, por exemplo, eu vou precisar de menos recursos e um discurso muito técnico, porque eu também dei aulas e eu cheguei à conclusão que o shadowing ajuda muito, sim. Claro, não se pode confundi-lo com a interpretação e não se vai dedicar todo o tempo ao shadowing. Bom, se eu vou interpretar em 2 semanas, eu vou trabalhar com colombianos. Então, o que vou fazer para mim é praticar o shadowing do espanhol colombiano, simplesmente para me acostumar e ter mais recursos ali à mão para o conteúdo das palestras. Eu respondi a sua pergunta? Não, não. Não, não. O meu interesse é que, como você estava colocando em um momento, bom, eu havia pensado, o que acontece se a pessoa falasse a combinação alemão-espanhol? O que aconteceria se fosse uma combinação distinta de idiomas muito díspares, como chinês e francês, chinês e turco? Porque o exercício de shadowing, na interpretação, não são iguais, como você bem disse. Se o shadowing for usado para a articulação, ou seja, para a fluência, e não para o processo de interpretação. Era a isso que eu me referia. Se posso fazer um comentário? Eu gostaria de fazer um comentário sobre shadowing na escola onde eu estive, Georgetown. O shadowing era usado muito como exercício para aperfeiçoar a pronúncia no idioma B. Era usado muito, não necessariamente para a repetição em si, mas para melhorar a, a sua didascalia. Muito obrigado. Tânia, mais alguma pergunta aqui no chat? Sim, uma das perguntas que chegaram aqui, Elisa, é que é muito interessante e agradece, mas se em algum momento foi considerado como limitação do estudo o fato de que os intérpretes estavam
deitados e não sentados, se essa diferença de posição teve algum impacto para o trabalho? Sim, isso foi considerado e por isso tivemos diferentes filtros. Isso foi filtrado porque há outros estudos em que se concentraram na ativação neuronal enquanto caminhamos ou falamos, e também filtros para o movimento da dinâmica facial, porque, claro, o cérebro está sempre ativo. Então, para isso, sim, usamos filtros. Temos outra pergunta, sim? Sim. A pergunta é se se considera que o cérebro poderia ter uma predisposição diferente da situação normal da interpretação, porque precisamente os intérpretes haviam se colocado na posição de sujeitos do estudo. Não, não. Por isso é que fizemos as gravações para termos a certeza de que estavam, de fato, interpretando, não para controlar a qualidade da interpretação, mas como para se Mariano Rajoy, em determinado momento, disse bom dia, e se o que o intérprete disse em alemão, ou para ver se ele já estava na frase seguinte. Sim, isso nos levou à próxima pergunta, se em algum momento havia medido a qualidade da interpretação para ver como as diferentes atividades cerebrais simultâneas diante do shadowing geravam resultados interessantes. E se havia avaliado a precisão da interpretação, ou simplesmente era para registrar a interpretação. Não, o que fizemos foi o que eu prometi aos meus colegas para que não se sentissem uma espécie de prova, mas que se sentissem numa cabine, porque na cabine ninguém nos grava, ninguém... Bom, na maioria dos casos. Então, este foi o meu compromisso perante os colegas. Perfeito. Também estão nos perguntando se podemos compartilhar a tese, as informações. Muitos querem ver por escrito. Claro, é muita informação a absorver em pouco tempo. Então, estão perguntando se podemos oferecer um link. Bom, eu sugiro que visitem o site da doutora Elisa Calderon, onde vocês vão encontrar seus estudos. Alguns estão em alemão, e é interessante que confiram, porque há muito conteúdo. E o colega aqui que se identifica como Samsung está perguntando se está planejado, se está previsto um estudo desse tipo, não com simultâneo, mas com modalidade consecutiva. Bom, isso é impossível. Com a ressonância magnética é impossível, porque não é possível entrar no aparelho do scanner com um objeto para escrever. O que eu gostaria de fazer, e que naquele momento teria gostado de fazer, era comparar o mesmo discurso, os mesmos oradores, mas com a intérprete de língua materna de espanhol e com o alemão como língua B. E aí comparar os resultados para ver se as mesmas áreas eram ativadas. Isso seria interessante. Na consecutiva não é possível, porque há muito movimento do corpo, o que iria falsear os resultados. Então, nós pedimos que eles praticamente não se movessem, e que isso era parte dos resultados, é claro. Na cabine, movimentamos as mãos, gesticulamos, movemos a cabeça, e é por isso que tínhamos os fones de ouvido e a antena para evitar o movimento. Eu acho que com a modalidade consecutiva não seria possível. Temos mais perguntas. Se alguém quiser fazer pergunta pelo microfone, levante a mão aqui. Temos aqui perguntas. Outras também que tivemos durante a apresentação foi se constatou que o nível de atividade neuronal é semelhante na simultânea e no shadowing, ou se na simultânea ele é mais prolongado e no shadowing menos concentrado. Poderia repetir, porque tinha outra pessoa falando? Claro. A pergunta é se nos testes que foram feitos, se na atividade neuronal
ao comparar a simultânea com o shadowing, se na simultânea podemos dizer que a ativação neuronal ela é mais prolongada, ela dura mais tempo, e no shadowing ela é mais concentrada em algumas áreas. Não, mas o que vimos, aí acho que na segunda imagem que eu mostrei, é o número de áreas. Isso foi o que nos surpreendeu, porque nós achávamos que durante a interpretação simultânea, todo o cérebro se ativaria, mas não. Vimos que foram pouquíssimas áreas que foram ativadas, mas com a intensidade muito alta. No shadowing, praticamente todo o cérebro estava ativado com menos intensidade, o que cremos é porque os intérpretes estão acostumados a interpretar e não fazer shadowing. O significa que custa mais esforço neuronal fazer o shadowing. São muitas as perguntas. Temos uma pergunta aqui vindo de Bogotá, e a pergunta é: quais são as sugestões que você pode extrair desse estudo para melhorar a aprendizagem e o estudo da interpretação simultânea? Bom, fazer mais shadowing. Sim, e praticar, de verdade, praticar a fonética e pronúncia na língua B. Praticar ativamente. Você tem um excelente espanhol B, muito bom. Sim, acho que passamos a passar aqueles que estão com a mão levantada e depois teremos algumas perguntas aqui no chat para quem quiser participar. Eu não estou vendo mãos levantadas. Jorgane, você é a primeira. Muito obrigada. Pode ligar a sua câmera? Ah, não. Ah, sim, aqui estou. Muito obrigada aos organizadores por um estudo tão profissional, tão enriquecedor. Sou intérprete de conferência, sou linguista e eu tenho interesse no tema. Eu vou falar do Coordinate Bilingualism e Compound Bilingualism. Esses termos são usados em inglês. Eu estou mencionando que não é o foco do seu estudo, mas você citou o fator idade. Eu acho que vale a pena citar, e na aquisição e na aprendizagem. Então, um pouco de contexto, sem tomar muito tempo. Quando eu fui diretor acadêmica na licenciatura de interpretação aqui no México, eu tinha a incumbência de fazer a entrevistas, os exames de admissão, então muitos candidatos vinham com excelentes antecedentes, então a gente já prevê que vai haver o sucesso, é o caminho fácil, e aí pobre de mim, pobre de nós que aprendemos, em vez de adquirir, nós aprendemos como segunda língua, então pensei que horror, não vamos conseguir nunca. E acabou que, no meu mestrado em sociolinguística, existem essas duas teorias do compound bilingualism, que requer duas línguas maternas, ou pelo menos as duas línguas, antes dos 6 anos, e o acquired bilingualism, que tem a ver talvez com uma aquisição da língua materna e da aprendizagem da segunda língua. Então, de pessoas assim com o meu perfil, mas não. Mas já comparando 3 ou 4 anos depois, eu vi que muitas vezes, em muitas ocasiões, aqueles que haviam aprendido, feito um esforço consciente, saíam melhor que os compound, que tinham um domínio maior das duas línguas. Qual era o problema? Como a coluna vertebral. Os compounds tinham tinham uma função nessas duas línguas e, portanto, no momento de interpretar, não conseguiam separá-las e, em contrapartida, os outros, por haver
adquirido ou aprendido em momentos diferentes, eles tinham mais facilidade para interpretar. Uma vez, eu sei que não é o foco do seu estudo, mas tem a ver com o seu estudo. Então, eu gostaria de saber a sua opinião. Acho que é um tema muito abrangente. Vou tentar ser breve na resposta, porque existem muitas teorias sobre o bilingualismo e o que é uma pessoa bilíngue. E para o estudo, eu fiz uma decisão. Qual decisão vai ser o alicerce do estudo? E isso aqui não é científico nem nada. Eu li todas as teorias e achei que essa aí era a mais lógica. Foi a decisão que eu tomei. Por exemplo, uma pessoa bilíngue foi uma pessoa que foi numa escola alemã no México, tá bom? Então, na vida corriqueira, usa o mesmo vocabulário. Então, baseada nisso, eu pensei, as pessoas não bilíngues, nesse caso, são pessoas que nasceram, cresceram, se formaram na Alemanha, que aprenderam o espanhol como língua estrangeira somente, né, foi assim que eu decidi, né, seria interessante fazer a mesma pesquisa com o mesmo discurso com pessoas bilíngues. Por exemplo, aquele exemplo do colégio da escola alemã no México, né, com intérpretes, porque dá para fazer tanto, né. Obrigada. Obrigado, Georgiane. Agora estou vendo a Magdalena Gomes. Olá, boa tarde. Eu estou com a doutora estávamos assistindo a conferência. Eu estou em Quito. Eu primeiro fui médico, depois que eu virei intérprete, por isso eu gostaria de perguntar sobre a ressonância magnética. Eu entendo que a ressonância magnética consegue detectar quando existe uma diferença maior de um grupo de neurônios mais ativos do que o resto, né? Eu acredito, eu penso, não sei se você concorda, mas fazer shadowing é menos cansativo do que interpretar, né. Então acho que não é tão lógico, não são tão lógicos os resultados, né, pela ativação cerebral. Então, não sei se você conseguiu medir parâmetros adicionais do corpo, como o gasto energético, a frequência cardíaca, porque é interessante ver o que consome mais energia. Ou talvez vocês pensaram fazer em certo momento e depois virou complexo demais, não sei o que você acha. Sim, a gente contemplou um monte de coisas, né, o estresse, porque eram perguntas que nós formulamos, né. Mas era apenas uma tese de doutorado, você sabe. Eu não trabalhava na clínica, nem trabalhava na faculdade, então foi necessário reduzir ao mínimo possível. Eu teria adorado pesquisar mais e mais coisas, mas também foi por questões financeiras, né, é necessário ser clara sobre isso, porque por questões financeiras foi necessário decidir o que era importante para a tese de doutorado e oferecer fundamentação para os próximos estudos, porque acredito que foi o terceiro desenho que nós fizemos, a terceira estrutura que nós criamos, eliminamos outras e, por exemplo, as tarefas de interpretação em voz alta, interpretação mental, tudo isso foi resultado do trabalho prévio de vários anos, porque inicialmente nós queríamos também gravar tudo, né, mas ficamos pensando, se o pessoal ficar movimentando a boca o tempo todo, o cérebro vai ficar ativo o tempo todo, né, então foi por isso que adicionamos a tarefa de escutar, onde o cérebro precisava processar a linguagem, mas sem, movimentação da boca, sem ter que fazer nada ativamente. Por isso, infelizmente, foi necessário eliminar muitas teorias que teríamos adorado pesquisar.
Talvez adicionar um encefalograma, por exemplo, seria possível, mas isso já havia sido feito em Viena, foi por isso que optamos pela ressonância magnética. Eu não sabia dos estudos de Viena. Você pode compartilhar os resultados? Os resultados é uma pesquisa da Ingrid Kurz, e eu tenho o livro dela. Se você escreve para mim, eu posso compartilhar os dados com você. Stella Moran. Stella Mora. Olha, eu quero fazer uma pergunta rápida, não sei se faz parte do estudo, mas quanto à interpretação para a língua B, tem mais atividade motora. Isso significa o decorre em mais cansaço e mais perda de energia, porque talvez tenha o caminho periférico ou heurístico, e o cérebro não fica tão cansado, né? Vamos ver. Talvez. A nossa conclusão foi. Deixa eu tentar explicar. Talvez você sabe que quando você aprende uma língua em idade mais avançada, você vai ter sotaque sempre. Essa foi a explicação, que os intérpretes somos cientes de que temos que pronunciar bem, e na língua B a pronúncia não é tão boa quanto na língua A. Essa foi a explicação. E daí o maior esforço, você entendeu? É uma pergunta bem interessante, porque muitas vezes, na escola onde eu estudei, o pessoal falava que trabalhar da língua A para a língua B era mais fácil, porque na língua A você entendia tudo e dava para falar em outra forma. E também, eh, com relação a sotaque, no caso do espanhol da América Latina, tem muitos intérpretes que têm melhor sotaque na língua B do que na língua adquirida, porque o espanhol da América Latina tem várias variantes, né, tem S's, tem letras que às vezes você pronuncia em forma diferente. Seria maravilhoso trabalhar com você e com o Colégio Mexicano de Intérpretes de Conferências para entender melhor. Também é importante entender o que é mais fácil, né, porque talvez dá para entender melhor, mas no momento de fazer a produção para outra língua, nem sempre é tão correto, né. Ernesto, que bom tê-lo conosco. O Ernesto é o presidente atual do Colégio Mexicano de Intérpretes de Conferências. E passo a palavra para você. Obrigado, obrigado Sérgio, obrigado os organizadores dessa fabulosa conferência, dessa doutora Calderon. Parabéns, doutora, pelo trabalho extraordinário. Espero que você continue pesquisando. O som, o nível do seu som é baixo. Estão conseguindo me ouvir melhor? Estamos sim. Obrigado. Eu tenho uma pergunta relativa aos resultados. Eu acho que são antitéticos, são alheios ao senso comum de todos e todas, inclusive a senhora, né, quanto às nossas expectativas, quanto àquela lenda que existe sobre como funciona o nosso cérebro, porque o cérebro está trabalhando, porque está escutando, está falando, está processando 2 idiomas, teoricamente, em 2 áreas separadas do cérebro. Porém, vendo o movimento cerebral, tem uma luz forte, intensa, mas não o que teríamos esperado ver comparado com o shadowing, né. Isso é surpreendente. O doutor falou do encefalograma.
né? E acredito que os estudos feitos em Viena comprovaram que existia mais movimento cerebral em um intérprete, nos intérpretes do que em outras profissões na hora de fazer o trabalho. Mas por que você acha que acontece essa diferença ou simplesmente não tem jeito de explicar? Mas qual a diferença entre o eletrocardiograma e a ressonância? Não sei, porque são 2 métodos diferentes, simplesmente. Já existia um estudo com eletroencefalograma, por isso eu tentei usar um outro método para determinar se era possível obter resultados diferentes. Isso de um lado, e do outro, o doutor Trick já tinha acompanhado a minha tecina, e ele trabalha com ressonância magnética. Por isso era o mais fácil. Também a clínica fica perto da cidade onde eu moro. E era necessário resolver, né, mas foi o único motivo. E acredito que o estudo da Ingrid Kurtz, eles fizeram somente interpretação mental. Acho que eles não fizeram nada em voz alta. E era necessário confiar nos intérpretes que realmente estavam interpretando, né, mas não existiu nenhum tipo de controle. Os resultados poderiam ser comparados, mas é importante lembrar que não existiu nenhum tipo de controle. Temos mais 13 minutinhos, a hora e meia que a Elisa está nos compartilhando. E temos aqui os dados da Ingrid Kurz, se acaso vocês quiserem verificar. Temos diferentes intérpretes de língua de sinais. E eles estão perguntando, entre tantas, perguntas, claro que eles estão dizendo que o escopo do estudo teria sido, melhor se fosse mais reduzido, né, em pontos focais específicos. Acho que todo mundo tem muita curiosidade pelo que acontece com o nosso cérebro. Mas também a pergunta aqui é se o que acontece durante o processo de shadowing? Durante o shadowing, tinha mais peso a parte da semântica, da fonética, ou o que exatamente acontecia quanto à interpretação simultânea? Deu para ver uma coisa nesse aspecto? Claro que sim, e é o mais surpreendente, porque em cada uma das condições, interpretação em voz alta, interpretação mental, shadowing com voz alta, shadowing mental e escutar também. Em cada uma dessas 5 condições, a área mais ativa era sempre a correspondente à fonética. E daí tiramos essa conclusão, que é o que mais esforço precisa, porque na tarefa, de simplesmente escutar, né, escutar em espanhol, por exemplo, você acabava ativando mais a área fonética. Super interessante. E para encerrar, porque temos muitas perguntas, infelizmente não vai dar tempo para fazer todas as perguntas, mas acredito que essa pergunta é uma boa recapitulação dos achados da sua pesquisa. Quais são exatamente as áreas do cérebro envolvidas na interpretação? Porque existem outros estudos indicando que é o córtex pré-frontal, que é a área da coordenação, por exemplo. Mas vocês, especificamente, quais áreas viram que apresentaram mais atividade? Durante a interpretação? A pergunta é especificamente para a interpretação, mas acho que seria interessante encerrar com as 2 áreas, né, com a interpretação e com o shadowing. Deixa eu voltar para a imagem, dá um segundinho. Você tem a imagem aí com você, Tânia? Essa aqui ou é mais adiante?
Seu microfone está desligado. Desculpa. Acho que eu já estou um pouco cansada. Sim, a gente entende. Bom, aqui, como podem ver, essa parte amarela é o lobo frontal. Ou seja, o interessante aqui não é o amarelo, mas o que vemos à direita, essa é a parte da articulação. Ou seja, quando encontramos esse resultado, é algo que mais nos fixamos, porque é tão surpreendente, porque não chegamos a comparar o shadowing com a interpretação, mas dissemos, mas o que está acontecendo? A articulação, de onde sai? Então, nos concentramos mais neste resultado. Mas eu acho que era o giro angular, se eu bem me lembro, o giro angular, que é o mais ativo na interpretação. Sim. Ele, então, se eu entendi bem, o maior estresse fica no cérebro, procurando entender um sotaque ruim no idioma do qual se está interpretando. Isso também, e também processar na língua B. Certo, exatamente. E também porque tivemos Mariano Rajoy. Se alguém já ouviu Mariano Rajoy, vai saber do que eu estou falando. Sim, exatamente. Mais alguém? Obrigado, Tony, pelo sorriso. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque estamos chegando ao final do tempo que a Elisa, o Eli, nos deu, a nossa querida Eli Calderon. Se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveitem. Lúcia Amélia, você tem uma pergunta? Não, não. Era apenas um elogio, eu estava aplaudindo. Ah, achei que fosse uma pergunta. Não, 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 estava só aplaudindo. Lorena, agora sim teremos os agradecimentos, porque vocês fizeram um trabalho magnífico e eu aplaudo vocês. Então, se puderem ligar as câmeras, Lorena, e quem são os outros? Olá, Esther. Muito bem. Na cabina de espanhol e inglês, tivemos com Lorena de la Vega e Ana Cortes, em língua de sinais mexicana, Luiz Magali, Luiz Gonçalves, Jesus de la Parra, Emi Martínez Ortega, e na cabine de francês, Guilherme Castilhas e Roberto Sanches, e em português, Marcelo de Souza e Gabriela Cleffi. Muito obrigado a todos e a nossa super assistente, claro, e muito sempre nos dando apoio em todos os eventos e também os bastidores. Então, muito bem, muito obrigado. Muito obrigado também aos intérpretes. E de vez em quando eu estava dando uma olhada no chat para ver se estava falando muito rápido. Espero que não tenha sido o caso. E se eu falei muito rápido, eu sinto muito. Eu estava tão nervosa. Não, não se preocupe. Eu teria falado para você. Eu teria falado para você ir devagar. Eli, muito obrigado pela sua disponibilidade. Sei que é um tema muito difícil e como os bons intérpretes que analisamos e nunca ficamos satisfeitos o suficiente e queremos mais, eu acho que foi uma apresentação extraordinária e por isso é necessário fazer. E há muito trabalho a se fazer adiante para podermos planejar um eletrocardiograma quando estiver interpretando, se for possível. Então, são várias coisas para planejarmos. São vários estudos que precisam ser realizados. E assim como os outros tradutores estão sempre analisando, estudando, nós temos que trabalhar com o corpo humano por completo quando estamos trabalhando ao vivo, em tempo real. Então, fazer um estudo com a interpretação simultânea remota. O que acontece quando você está interpretando por meio de uma
de plataformas que são totalmente diferentes. É mais ou menos como a interpretação remota, porque o que tínhamos eram telas, e como há tanta gente de todo mundo, eu gostaria de oferecer, se alguém quiser fazer um estudo parecido, ou precisar da estrutura do estudo, que seria interessante, como dizia uma das colegas, comparar espanhol e chinês, ou outros idiomas, para ver se são os mesmos resultados. Então, se alguém tiver interesse, estou disposta a dar todo o desenho do estudo, explicar como procedemos. Então, se alguém quiser aproveitar, fique à vontade. Eu gostaria de comentar que eu já tive que interpretar acostado, e sim, sim, eu acho que se aplicaria. Então, teremos que abrir a câmera. Muito obrigado. Então, o nosso outro intérprete de português, aqui está o Marcel, em Brasília, que fez a interpretação. Lorena de la Vega, em inglês, muito obrigado, Lorena. Aos intérpretes de línguas de sinais, muito obrigado. E quem é que está faltando? O pessoal de francês, Guillaume, muito obrigado. E também Roberto. Eu fiquei maravilhado com a sua interpretação. E, bom, e agora só me resta pedir um favor a todos. Por favor, abram as suas câmeras para que possamos tirar uma foto e agradecer a ele também em língua de sinais. Todo mundo, por favor, ligue a câmera. Pronto. Prontíssimo. Mais uma. Obrigado. Madalena, você não ligou sua câmera. Bom, excelente. E, por favor, e logo teremos o nosso canal no YouTube e teremos nos 4 idiomas com os quais trabalhamos, que é um esforço no Colégio Mexicano de Intérpretes de Conferências, com a FIT América do Norte, nosso parceiro, e mando uma saudação às entidades irmãs da FIT Norte América, que é a UMT, a METLI e a Universidade Intercontinental. Muito obrigado a todos eles por sua participação. Sua ajuda é ao nosso presidente Ernesto Zavala e vice-presidente Amalasso. Muitíssimo obrigado por levar adiante esse esforço. Então, peço que, quando puderem, entrem em contato conosco para dizer qual é o tema. O próximo tema vai ser muito interessante, do presidente da FIT da América do Norte, sobre inteligência artificial. Amiga ou inimiga dos intérpretes? Bom, eu não tenho aqui à mão as datas, mas será em junho e vamos avisar com antecedência, pois é um tema importante. Peço que nos digam do que vocês precisam e também tenho aqui, tivemos uma apresentação de Nuremberg a Wuhan, que foi muito boa e com uma excelente quantidade de participantes. Ele, você foi além de 300 participantes. Então, bom, eu continuo super nervosa. Não, já não está. Eu também te parabenizo pelo seu espanhol, já havia dito isso. Bom, sem mais delongas, Lorena e Tânia, vamos encerrar. Não, muito obrigada pelo convite, foi um imenso prazer para mim e muito obrigada. Se puder enviar os links para as próximas sessões, eu gostaria, mas é claro, e vamos mandar o link da gravação para que tenha, e agradeço a todos os nossos colegas da FIT América Latina que estiveram aqui. A FIT é através do Colégio Mexicano, a FIT América do Norte, muito obrigado, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Argentina, Peru, México, os recebe com a internet totalmente aberta. Muito obrigada, Feli. Muito obrigado. Obrigado a todos.